no nosso programa, além, claro, de interagir conosco, mandando mensagem de áudio. Anota aí o nosso WhatsApp, é o 92994858526. 92994858526. Participe com a gente, vamos juntos fazer o Poder e Opinião, esse que é o seu café da manhã filosófico e deixa você muito bem informado para começar o seu dia. 7 horas e 16 minutos, vamos saber agora então quais são os destaques da edição de hoje do Poder e Opinião. Jornal Poder e Opinião, só aqui na Rádio ZLZN. Governo Lula revoga a medalha Princesa Isabel. A honraria havia sido criada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. MST inicia abril com invasões em Pernambuco, enquanto o coordenador nacional do movimento faz turnê pela Europa. Aprovada pela Advocacia do Senado e lida em plenário por Rodrigo Pacheco, CPI das ONGs de Plínio Valério é formalmente criada. Câmara Municipal de Manaus vota novamente requerimentos sobre mediadores para alunos autistas. 7 horas e 16 minutos, esses são os assuntos de hoje do Poder e Opinião que já está no ar para você. Jornal Poder. Muito bem, antes da gente começar os nossos debates de hoje, já está comigo aqui nos estúdios da ZLZN, meu amigo professor Ademir Ramos. Vamos dar uma passada nos principais jornais e portais de notícias do país para a gente saber o que é destaque nesta quarta-feira. A Folha de São Paulo de hoje traz como manchete: Trump se torna primeiro ex-presidente dos Estados Unidos réu em caso criminal. Republicano responde a 34 acusações de falsificação que podem levar a 136 anos de prisão. Ele diz ser inocente. Outro destaque aqui também da Folha: médica da Marinha, Maria Cecília Conceição é a primeira mulher negra promovida a almirante. Está aí a foto dela, que foi promovida ontem juntamente com outros membros das Forças Armadas brasileiras. Vamos agora ao Estadão, o Estado de São Paulo. Matéria de capa de hoje: alvo de 34 acusações criminais, Trump redobra a aposta em papel de vítima. Ex-presidente ganhou apoio na busca por indicação como candidato republicano à eleição de 2024, desde que se tornou réu. Aí uma foto do Trump ontem sendo ali ouvido. Finlândia entra para a OTAN em revés estratégico para a Rússia. Outro destaque do Estadão. O país torna-se o 31º membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte. A adesão finlandesa soma 1.300 quilômetros à fronteira direta da aliança militar com a Rússia, o destaque do Estadão hoje. Vamos então para o jornal O Globo do Rio de Janeiro, saber o que é notícia e destaque nesta manhã de quarta-feira. Trump é acusado de fraudar registros por benefício eleitoral. Ex-presidente é suspeito de ocultar pagamentos para esconder histórias que o prejudicariam em 2016. É um falso caso, rebate o ex-presidente. Bolsonaro depõe hoje a PF sobre joias sauditas, é outro destaque do Globo. Ex-presidente ficou com 94 presentes, como arma e cadeira de shiatsu, que, a seu pedido, não foram catalogados pelo patrimônio brasileiro, é o destaque de hoje do Globo. Vamos dar uma passada também nos sites e portais de notícia. O G1 de hoje traz como matéria principal: por que o MEC suspendeu as mudanças no Enem 2024 e o que muda para os alunos. É o destaque de hoje do G1. Olha outro destaque interessante aqui do G1. Superlua rosa de Páscoa poderá ser vista hoje no Brasil. Informações é de que ela será vista às 4h30 da manhã, horário de Brasília, às 3h30 no horário daqui de Manaus. CNN Brasil de hoje, o destaque desta manhã: Bolsonaro presta depoimento à PF sobre joias, é o destaque da CNN. Vamos agora para a Gazeta do Povo, o jornal lá do estado do Paraná. Lula e PT se aproximam de Putin em meio à ofensiva diplomática da Rússia contra o Ocidente, é o destaque do Gazeta do Povo. Agora vamos dar uma passada no R7. Apesar da derrubada no Supremo, 2,4 milhões de brasileiros continuam com direito à prisão especial, é o destaque de hoje do R7. Por fim, vamos dar uma passada no site opoder.com, site de política aqui da Rede Norte Digital. O Wilson Lima repassa mais de 3 milhões para a promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Aqui a imagem do governador
com vários parlamentares. CMM, líder do prefeito, orientou aliados a votarem contra a discussão de benefício a autistas e PCDs. É o destaque também aqui do site opoder.com. Contratos de prefeito de Manicoré levantam suspeitas. É um outro destaque aqui do Poder. 7h21 em Manaus, a gente vai fazer o primeiro intervalo do Poder e Opinião de hoje. Volta daqui a pouquinho para darmos início aos nossos debates. Não sai daí. O país vive uma fase muito crítica, né? Cabe ao Poder Judiciário exatamente resolver crises. Pode resolver crises interindividuais, pode resolver crises que envolvam uma coletividade, pode resolver crises que tenham um efeito sobre todo o país. Então, cabe ao Poder Judiciário exatamente resolver a crise restabelecendo a paz social. Poder é uma possibilidade, né? De você decidir e, portanto, influenciar a vida das pessoas. Isso é poder. ZLZN, a cara do povo. Essa é a Rádio Web ZLZN, ela tem a cara do povo. Baixe agora o aplicativo da rádio, tanto no sistema Android como no sistema iOS. Música, alegria, diversão e muitos prêmios é aqui na ZLZN. Ela tem a cara do povo. 7h24 na capital amazonense. Estamos de volta com Poder e Opinião desta quarta-feira, dia 5 de abril de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas. A rádio do site imediata em conexão com a Rádio Logos FM 87.9 para toda a zona centro-sul aqui da capital. Muito obrigado a você que nos acompanha pelas redes sociais, Facebook e Instagram, e também você que sintoniza aí nas ondas do rádio. Muito obrigado pela companhia. Estamos aqui de segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, trazendo muita informação e análise política para você começar o seu dia muito bem informado aqui com a gente. Lembrando que você pode participar do Poder e Opinião mandando sua mensagem de WhatsApp. Anota aí o nosso número, é o 92 99485 8526. 92 99485 8526. Já está comigo aqui meu amigo professor Ademir Ramos. Bom dia, professor. Vamos começar aqui os nossos debates de hoje. Olha só, o primeiro tema é o seguinte: o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, revogou a Ordem de Mérito Princesa Isabel. A honraria foi criada durante o governo Bolsonaro em dezembro do ano passado.
Recentemente, o movimento negro interpelou o protagonismo da monarca na libertação de escravos. Segundo os militantes de esquerda, a lei não promoveu inclusão socioeconômica de negros e indígenas. Eles supostamente não tinham direito à terra nem documentos e trabalhavam sem remuneração adequada. No lugar, Almeida estabeleceu o prêmio Luiz Gama, que será entregue às pessoas físicas e jurídicas cujos trabalhos ou ações mereçam destaque especial nas áreas de promoção da defesa dos direitos humanos no país. A honraria vai ser entregue bienalmente, ou seja, em anos pares, a cada 2 anos, segundo o decreto publicado no Diário Oficial da União. A própria pasta do governo Lula vai conceder o prêmio que substitui a Ordem da Princesa Isabel. Professor, sua análise sobre esse assunto e o seu bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, Tiago. Bom dia, Amazônia. Bom dia, Manaus. Estamos juntos em plena Semana Santa, vivendo a paixão do Senhor e a nossa paixão. Paixão pelo café filosófico, pelo debate político e pelo Brasil grande, pelo Amazonas próspero. Olha, essa pauta de hoje, Tiago, é muito importante porque nos faz pensar sobre a história do Brasil, sobre a leitura da história do Brasil e, por que não pensar sobre a leitura do Amazonas. Nós passamos por momentos diferentes da história. A história não se repete. Quando se repete, dizia o velho barbudo lá na história, do Hegel, Marx, é uma farsa. Então devemos pensar o que, na verdade? O que está em discussão aqui? Não é simplesmente trocar o nome. Por exemplo, vamos pegar Manaus aqui. Para nós, Manaus aqui, a Juricaba. A Juricaba, para nós, é um grande ente, assim, de resistência. É o nosso herói de resistência contra a Juricaba. A mesma coisa também se fala em termos de linguística. Por exemplo, nós temos na Amazônia a língua portuguesa, nós falamos o português, mas a partir do Rio Negro, nós temos uma presença de Nova Airão acima, nós temos uma presença de falante de Nhengatu, de língua geral, nós temos mais de 20 línguas faladas na Amazônia, 26 línguas faladas do Amazonas, nós temos um grande povo indígena. E o que acontece? É uma discussão muito grande, inclusive nas redações de jornais, viu, Tiago? Sobre a categoria manauara e manauense. Porque alguns manuais de jornais, alguns códigos de ética de jornal, não aceitam a categoria manauara. E o redator, muitas vezes, querendo se mostrar um pouco mais chique, de acordo com a redação do jornal, fala manauense. Manauense e manauara. Os jornais pelos quais eu passei era manauense. Era manauense, porque era a regra do jornal, lembra, Tiago? Manual de redação. Nós que já fizemos. Uma vez eu estava na redação, eu estava no estúdio da TV Amazonas, ia ser entrevistado, e a repórter perguntou para a historiadora que estava comigo: professor, está certo ou errado, manauense ou manauara? Disse: o certo é manauense. Olha só, o que quer dizer isso? Vamos pegar a Princesa Isabel. Manauense é uma categoria, o sufixo lusitano. É a fala do colonizador. Tá? Isso que é importante entender. Manauense é o imperativo do colonizador na nossa região, que é a língua portuguesa, que é a colonização portuguesa. O manauara está correto também, só que é da resistência dos índios, dos barés, dos manaós, porque Manaú é o nome dos índios, que foi assim designado. Ara é uma categoria linguística, é um conceito também que quer designar o lugar, o espaço, a cidade e etc. Então, Manauara é filho daquele povo, terra daquele povo. Então, tem significado também. Então, depende muito da concepção histórica que você quer dar. O Bolsonaro, como tinha uma visão do colonizador, e a sua assessoria também tinha uma visão do colonizador, da dominação e da expansão, e dessa visão da branquitude no Brasil. Lembra que tinha uma política de branquear a raça do Brasil? Por isso trouxeram as polacas, trouxeram os europeus para cá, no sentido de branquear a raça, porque o que se dizia? Veja a Casa Grande Senzala do Gilberto Freire. Ora,
esse povo mestiço nunca será um grande povo, é preguiçoso, etc. Até hoje dizem da Bahia, diz que o baiano é preguiçoso, diz que o índio é preguiçoso e só os paulistas são trabalhadores. Papo furado. Isso é um discurso da colonização, é um discurso da dominação. Então, quando se faz isso, Tiago, quando se discute a questão da medalha Princesa Isabel e do Gama, que é Luiz Gama, que é um escritor de resistência, uma participação efetiva na luta contra a escravidão, e era um negro, então nós estamos trabalhando aqui, não é extremidade, não é nenhuma extremidade. É aquilo que nós chamamos, é o avanço da questão da raça, a questão da étnica e a questão de gênero, o peso das mulheres também e do LGBTI. Então é importante pensar o todo. O que está em discussão é a concepção de história do Brasil. Se você tem uma concepção colonizadora da dominação, você vai defender na redação, que era obrigatório, manauense, e nós temos que redigir manauense. E depois começamos a pensar manauara, que dá uma forma de identidade étnica, cultural da nossa gente, a Juricaba. Tá certo, professor. O senhor fala sobre a questão da história, mas se a gente for pegar a história também, a gente vai lembrar, por exemplo, que a Princesa Isabel foi uma das que lutaram ali pelo abolicionismo. Na verdade não foi, né, Tiago? Você me desculpa, não foi. Foi toda uma pressão. Foi toda uma pressão da economia inglesa e etc, etc. Olha como são não as foi, coisas. Né, Tiago? Eu tô lendo... Aquilo é só uma questão do grito do Ipiranga, que o Dom Pedro estava a fazer necessidade e estava lá e resolveu. E o Pedro Américo fez aquele Pedro no morro gritando independência ou morte. Essa é para enganar a besta na nossa história. Essa é a narrativa contrária à monarquia, professor. Eu tô lendo um livro do sociólogo Bruno Grachaga, inclusive, esses dias, e de uma maneira coincidente, meu amigo Brian, ele fala sobre essa questão... Ele que eu quero citar hoje. Né? Ele fala sobre isso e eu queria aqui lembrar umas partes do que ele fala do livro, que a Princesa Isabel, além de ter defendido o abolicionismo, sofreu, né? A monarquia acabou sendo vítima da decisão do abolicionismo. Um pouco mais de um ano depois, né? Exatamente. A Lei Áurea no 13 de maio e a República no 15 de novembro de 89. Exatamente. Inclusive disse que ela promovia festas e jantares e vendia as suas próprias joias para ajudar a causa abolicionista. E querendo ou não, foi ela que assinou a Lei Áurea, que de alguma maneira acabou se tornando ali a carta de alforria dos negros com o fim da escravidão. Brian, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, meu companheiro. Bom dia, Thiago, Elton, nosso amigo Will aí, e a todos que nos assistem. Veja, o PT, ele tem essa mania de tratar a política naquela expressão que convencionou se chamar o nós e eles. Esse aqui é um caso em que ele também tenta fazer isso com a história, né? Tanto é que o Bruno Garchagen disse ontem no seu Instagram, bastava homenagear os dois. Mas nunca a gente vai ver uma leitura histórica moderada por parte desse grupo da esquerda, né? A Princesa Isabel, aí eu tenho que discordar do meu amigo professor, tem o seu papel, né, nesse quesito, né? Porque eu concordo com o Thiago, já tem muitos dados bibliográficos, muitos livros que estão aí que tiram essa caricatura de que o 13 de maio de 88 é produto único de uma pressão internacional ou dos movimentos republicanos, né, que tinha à época os movimentos republicanos já muito bem consolidados ali naquela década. E sim, tinha um interesse pessoal da princesa nessa questão. Alguns historiadores afirmam que ela tinha até negros alforriados ou alguns negros que fugiam de suas senzalas e ela escondia dentro de casa. Exatamente. Tem essas histórias já, né? E aí, você querer apagá-la da história em detrimento de um outro personagem também muito importante, não me parece ser o ideal.
Entendeu? É igual, por exemplo, você veja como que é a conveniência da coisa, Tiago. A Revolução Francesa matou uma cambada de gente. Foi um banhaço de sangue. Mas quando se fala da Revolução Francesa, nossa, coloca a Revolução Francesa lá em cima. Tu vê como é a conveniência da leitura histórica das pessoas? Elas esquecem que a Revolução Francesa foi uma matança a Revolução de 17 na Rússia? Pois é. Em nome o quê? Do ideal. Em nome da minha leitura histórica. Não, essa parte que é bom a gente não lembrar. Espera lá um pouquinho. Então, eu sou a favor de que a verdade, ela não está nem aqui nem ali. Principalmente a verdade histórica. A verdade histórica, ela é um conjunto de elementos que muitas vezes estão naquele autor, porque hoje em dia você tem essa mania de historiador, que historiador se tornou ativista, se tornou militante historiador, né? E aí já não basta mais o que é a verdade, ele tem que forçar, muito parecido com, inclusive, o nosso problema do jornalismo hoje em dia, né? Então, assim, mas só podia vir do Silvio, né? O Silvio Almeida é o ministro da militância, né? É o ministro da militância, ele está fazendo o papel dele sob esse espectro, né? Mas é lamentável, do seu ponto de vista histórico é lamentável. Eu acho que você tem que dar de César o que é de César, né? Outro dia eu estava lembrando, por exemplo, do Castro Alves, o grande poeta dos negros, né? Abolicionista, um grande cara. Lembrei de um grande poema de uma novela antiga que eu assisti, que o personagem recitava um poema do Castro Alves, um grande poeta abolicionista. Então veja, esses personagens, eles são importantes com suas virtudes, com seus defeitos, com suas falhas, mas fizeram parte da nossa história. Sejam eles negros ou brancos, de olhos negros ou azuis. É assim que eu penso a história, né? Eu penso o seguinte, que a gente, como o Brian falou, a gente precisa ler outros autores, e o Brasil tem alguns autores e historiadores que falam bastante sobre esse período da monarquia, esse período da Lei Áurea, enfim, tem um livro interessante e até cômico, né, do Leandro Narlock, o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Se vocês tiverem interesse de assistir uma entrevista do professor Dr. Rafael Tonon ao programa Brasil Paralelo, Conversa Paralela, muito interessante, ele falando sobre curiosidades da história da República e da monarquia no Brasil. Tomás Juliano, Rafael Nogueira, o próprio Bruno Garchagen são autores que contam histórias desse tempo, dessa história do Brasil, em que muitas vezes de maneira caricata e até mesmo cômica, sim, os historiadores, as novelas, os filmes passaram pra gente ao longo dos últimos anos. Tem-se, por exemplo, a ideia de que Dom João era um gordo comedor de coxinha de galinha abobalhado. E sim, não é bem essa história. O senhor veja, não sei se o professor tem conhecimento, claro que tem, o professor conhece tudo quase. A própria proclamação da República, tal como nós aprendemos na escola, que o Deodoro estava lá em cima do seu grande cavalo branco, aquela coisa toda. Há quem diga, livros que afirmam, que o 15 de novembro é produto de uma ciumeira do Deodoro da Fonseca, porque o Dom Pedro tinha ali nomeado um rival seu, sob o ponto de vista amoroso, vamos dizer assim. Aí ele ficou mordido. Quer saber? Então agora eu vou proclamar. Parece até um militar que eu conheço. Então, ok? Então agora eu vou proclamar, pô, essa república, pô. E aí, nós temos o 15 de novembro de 89, que não é... Primeiro, é um golpe de Estado, o 15 de novembro. Não é um golpe movido pelas massas. Não é. O 15 de novembro é um movimento produzido por uma meia dúzia de militares, que inclusive, a bem da verdade, o próprio Deodoro não sabia muito bem o que estava fazendo, que ele era monarquista, o Deodoro. Hoje em dia também a gente já tem essa informação. Isso é só um exemplo, Tiago, de como a história, ela tem muitas versões, né? E que a verdade absoluta, histórica, ela não está nem aqui e nem ali, mas ela é um conjunto de fatores. Perfeito, professor. Olha, o papo de agora de manhã, esse papo filosófico, esse nosso café da política com filosofia. Por que filosofia? Porque a filosofia é o que nos faz pensar. Me lembro bem
A escola que não faz pensar não nos serve. O programa que não nos faz pensar não nos serve. Nós estamos aqui a assaltar o seu coração e conquistar a sua racionalidade no debate. Então, qual é a razão do nosso papo aqui? Papo cabeça, né? O papo cabeça de hoje é a relevância da nossa história. Nós temos que pensar a história. E a história, ela é ciência. É uma ciência. Nós temos que pensar a história como ciência e não faz de conta. Então, é importante que a história do Brasil esteja nos manuais escolares. É importante que a história do Brasil esteja... A história do Amazonas seja pautada também, e a reclamação geral dos professores é que retiraram, isso vale para a CEMED, retiraram dos currículos escolares do ensino fundamental a geografia do Amazonas. É um absurdo, então, isso é absurdo. Ainda ontem eu estava vendo numa página, num blog aí de um partido político, o militante que não sabia nem onde que ficava o Careiro da Várzea. Né, o Careiro da Várzea, não, existe Careiro da Várzea? Eu pensei que só existisse o Careiro Castanho. Quer dizer, é idiotice total, é ignorância total. Então, por que a história é importante e a cultura de um povo é importante? Porque quando começam a dominar a sua história e a sua cultura, você também é dominado. Então, a discussão que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso. E a história tem valores objetivos. O que nós estamos discutindo, por exemplo, não é a questão do Ajuricaba em si, não é a questão da Princesa Isabel em si. O que nós temos que discutir é a correlação de forças que mobilizou a luta social. E no Brasil passou-se uma ideia de que nós somos um povo pacifista, né? Não é verdade. Tudo que nós conquistamos foi na luta. Não foi a vontade da Princesa Isabel, não foi a vontade de Dom Pedro I, nada disso. Se deu mediante forças, lutas sociais. Não caiu do céu, não. Olha, o século XVIII, no Amazonas, o Rio Negro é marcado de lutas entre índios e colonizadores, século XVIII. Então, esse papo dizer que nós somos pacifistas, não, nós lutamos pelo nosso direito. Veja a Amazônia, a questão da cabanagem. Veja a cabanagem no Pará, a luta que veio até o Amazonas, os Sateré, os Manaus, os Muras entraram nessa luta. Então nós estamos aqui fazendo o quê? Uma releitura da história numa perspectiva de reafirmar a nossa identidade histórica e cultural. Então não é vontade da Princesa Isabel, não. Se deu pelo conjunto de forças do movimento evolucionista, do movimento negro, da luta da senzala e das pressões internacionais também, porque a Inglaterra, sem dúvida alguma, que era a salvaguarda da coroa portuguesa, e depois tiveram que pagar a dívida, do ponto de vista econômico, e estava pressionando também para poder entrar com seus produtos aqui nas grandes fazendas do Brasil e acabar com a escravidão, porque acabando com a escravidão ele venderia também os seus equipamentos, a sua máquina e seus produtos internacionais. Então, expansão do mercado, do mercantilismo. Então, são várias forças. Não podemos fazer a leitura da história em cima do personalismo, a Juricaba e etc. E isso é bom para nós pensarmos também em Manaus. Muitas ruas de Manaus exaltam os ditadores. Exalta os ditadores, exalta os colonizadores, o capitão do mato. Então, nós temos que começar a pensar a história. Tem gente, por exemplo, tem uma rua que eu gosto tanto ali, acho que é da Cidade Nova, aquele médico que cuidou dos índios, como é que tem um nome lá, uma grande avenida, o doutor... Noel Núteis. Ninguém sabe nem quem é Noel Núteis. Sabe quem foi esse cara? Esse cara foi um dos maiores médicos do Brasil, do SPI, do Serviço de Proteção aos Índios, que cuidou dos índios, que deu saúde, que trabalhou com os índios, que deu a vida militando na Amazônia, no Xingu, etc. Ninguém sabe nem quem é. Então é importante exaltar os nomes de ruas, os nomes dos logradouros. Nós temos que exaltar esses nomes, lembrando do seu vínculo com a questão social, com a questão étnica e a questão política. Perfeito. O professor falou sobre a história ser uma ciência, eu concordo, mas a exaltação da história é feita por meio da cultura. E a cultura brasileira exaltou de maneira errada e errônea os grandes personagens da nossa história, infelizmente. 7h44, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião e volta daqui a pouquinho. Sai daí.
7 horas e 46 minutos, vamos voltando por aqui com Poder e Opinião desta quarta-feira, dia 5 de abril de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato em conexão com a Rádio Logos FM 87.9. Muito obrigado a você que nos acompanha pelas redes sociais, Facebook e Instagram, e também que você que sintoniza aí nas ondas do rádio. Muito obrigado pela companhia. Avisa aí para os seus amigos, nos grupos de WhatsApp, na faculdade, no trabalho, enfim, em todo lugar por onde você passar, que estamos aqui de segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, com o seu programa que traz muita informação e análise política para você começar o seu dia muito bem informado. Eu quero agradecer aqui a companhia dos nossos amigos que estão nos assistindo pelo Instagram. O vereador Lissandro Breval está por aqui. Olha só, a doutora Denise Coelho também passou por aqui com a gente, a Heloísa, deixa eu ver, a Rayane está por aqui, meu amigo Joel Artos também está aqui, a Lorena, o Ricardo Carvalho, a Lorena disse, História e Geografia do Amazonas não tem mais no currículo, ela está dizendo, olha só. Olha só. Tem muita gente aqui participando, Tony Leno, a Ana Oliveira, o Samuel Santos, o Fernando Silva, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Manda aí para os seus amigos esse link aí do Instagram também, para que eles possam conhecer o nosso programa e ficar bem informado aqui com a gente, como você está ficando nesta manhã de quarta-feira, Semana Santa, né, professor? Semana Santa. Amanhã é um dia para o funcionalismo público de ponto facultativo, a gente vai estar aqui já. Inclusive na universidade também. Na universidade nas também, instituições né? federais também. E na sexta-feira é o nosso feriado da Sexta-feira Santa. Vamos mudar de assunto aqui, meus amigos? Olha só, militantes do Movimento Sem Terra invadiram cerca de 3 áreas pertencentes à usina de Cruange, localizada na cidade de Timbaúba, no interior do Pernambuco. A área invadida corresponde a cerca de 800 hectares e o ato marca o chamado Abril Vermelho, anualmente feito pelo movimento buscando pressionar a reforma agrária, invadindo diversas propriedades. Em contrapartida e seguindo passos rápidos, a proposta para a criação de uma CPI avança na Câmara dos Deputados. Em 15 de março, a proposta para a instalação da CPI alcançou o número necessário de assinaturas para ser protocolado junto à mesa diretora. O objetivo da CPI do MST, como é conhecida, é investigar as invasões de terras que são organizadas pelo Movimento Sem Terra e também avaliar questões sobre a reforma agrária no país. Começo agora com meu amigo Brian Douzani. Brian, no governo Bolsonaro isso não acontecia, no governo de Lula está se tornando comum essas invasões de terras aí pelo MST. Eles se acham, vamos dizer assim, desobrigados de obedecer à lei, né? Essa é a questão central. Nós já discutimos aqui a questão do MST umas 2 ou 3 vezes, e essa é a questão central, né? E aí, lembrar aqui, que nós também já discutimos isso, que hoje nós temos a internet, né? Então hoje a gente fica sabendo em poucos minutos o que um grupo faz do outro lado do país. E isso mostra, e isso deixa perplexa a sociedade, né? Então, o MST, é a mesma reflexão que nós afirmamos aqui em relação ao presidente Lula, ele tem que lembrar que eles não estão mais há 10, 15, 20 anos atrás, que eles poderiam fazer basicamente tudo, né? E tinha uma leniência da justiça para com isso, uma leniência do governo para com isso, etc, etc, etc. Hoje em dia, você já tem grupos muito bem organizados. Você pode pegar, inclusive, por essa iniciativa da CPI. No passado, você jamais teria uma CPI do MST. Era uma coisa absolutamente impensada, né? Então, essa CPI ela é produto de uma evolução de pensamento, aonde muitas pessoas já entenderam que isso já não cabe mais no Estado de Direito, isso já não cabe mais em um país republicano. Eu respeito e acho que sim, todas as pessoas deveriam ter uma moradia digna para viver. Isso é amparado na Constituição Federal. Exatamente. Isso daí, a discussão não é essa. A discussão não é essa. Outro dia eu falei aqui pro professor, inclusive, que não deve existir felicidade maior do que alguém recebendo a chave da sua casa. Não deve existir, né? Do ponto de vista da vida, da dignidade da pessoa humana. Não é por isso que nós podemos apoiar todo tipo de levante,
né, que comprometa uma das coisas mais sagradas em um Estado de Direito, que é a propriedade privada. E aí o Boulos vai dizer que a propriedade privada para ter uma função social, algo assim. Boulos não é constitucional. Pois cara. é, professor. Não tem nada a ver com Boulos, é peça constitucional. Só que os juristas do MST esqueceram que quem tem que dizer se uma propriedade tem função social ou não é a justiça, é o governo, não é o movimento. Não é o Boulos, não é aquele outro lá que tá sumido agora, tá dando uma volta na Europa, parece. Vamos já falar sobre ele. Tá até dando uma volta na Europa, vocês verem o que eu falei aqui. Tá até dando uma volta na Europa, vocês verem o que eu falei aqui. Como que essas pessoas, elas são usadas. Elas tem uma planta a fazer reforma sem política agrária. E ele não está fazendo gratuitamente, ele faz porque é importante pensar, os capitalistas raivosos e a direita esclerosada, torna a propriedade absoluta desde o Império Romano. Não é verdade. E até com o direito napoleônico também não é verdade. Nós transformamos o conceito de propriedade privada a partir da Revolução Mexicana. Então, nós da América temos um papel importante. O conceito de propriedade privada não é inalienável, conforme querem os capitalistas raivosos e aquele jurista doentio. Não, nada disso. A propriedade tem o seu valor social e é isto que está na nossa Carta Constitucional e o MST contribui para problematizar essa matéria, discutindo, questionando o latifúndio que tem sido a plataforma de domínio e de controle desse país. E a oligarquia se fez oligarquia e se fez riqueza em cima da exploração do trabalho dos negros, dos índios e etc. Nós temos, como dizia o Darcy, quase 4 séculos de escravidão e a riqueza foi acumulada e concentrada cada vez mais e a miséria bate à nossa porta. Não, eu só queria dizer que enquanto o MST deveria problematizar com o governo, porque é o governo que pode fazer alguma coisa por eles, encabeçar alguma coisa por eles, eles estão problematizando a vida de pessoas que nada tem a ver com essa questão. Né? Ou seja, o que uma pessoa que tem uma propriedade, essa propriedade é invadida, tem a ver com essa questão da reforma agrária? Não é pessoal, não tem nada pessoal. Ele está tocando no sistema, ele está tocando na questão do latifúndio. O problema é quando pega no nosso sistema. E você podia ver, o MST é um aliado do Lula. E olha só, que aliado é esse? Não é uma questão de Lula, mas não. Mas está fazendo oposição ao Lula? Não está fazendo oposição ao Lula. Ele está discutindo a questão da estrutura agrária no Brasil. Não está discutindo, está invadindo. Que está acima da questão do Lula. Quer dizer, a luta do MST não é pró-Lula e nem anti-Lula. É a questão do sistema. Ademais, eu quero dizer, se o companheiro, vou usar o termo bem petista, se o companheiro está na Europa, ele não está de graça. Olha, é isso que eu quero chamar a atenção. O movimento social é uma questão de globalização. Hoje o movimento social é globalizado. O movimento social... E é isso que o senhor Plínio Valério vai ter que enfrentar na ONG, na CPI da ONG. Ele vai ver isso lá, vamos ver isso. Sim, vamos ver. Então, quando o MST ele faz uma articulação internacional, como o movimento indígena, por exemplo, quem foi que garantiu a terra dos Yanomami? Não foi o Collor que garantiu, não foi o Estado brasileiro que garantiu, foi verba do Grupo dos 7 que garantiu e foi pressão internacional, senão os Yanomami tinham acabado, o extermínio tinha sido consumado na ditadura. Foi tudo um processo de pressão internacional. Então, quando o companheiro, entre aspas, está na Europa, ele está em articulação, ele está buscando laço internacional, porque a questão social está além da paróquia, da piroca de Aparecida, como dizia o redentorista, está muito mais além, é uma questão social e tem tribunais internacionais para isso. A questão agrária não se reduz ao Brasil. Então, nós estamos discutindo questão na Nicarágua, no Brasil, no Peru, etc. Então, o companheiro que está lá não está sozinho, ele está em articulação, mobilização e captação de recurso.
captação de recurso para poder operacionalizar. Rapaz, o MST tem escola, o MST tem produção agrícola, o MST tem economia orgânica, tem toda uma produção. E mesmo assim mesmo- precisa invadir a propriedade Invadir, não. Essa categoria da dominação, o que nós fazemos é reapropriar aquilo que era de direito. Isso tá faz certo. parte. Tá certo. Se São isso virar processos. moda, a gente vai parar lá na Márcia Tiburi, né? Não. É. É quebrar com o conceito de propriedade absoluta, porque o que foi... para terminar, mais um pouquinho. Esse país, esse estado é cruel com o seu povo. Olha o que fizeram com os índios. Os índios do país ainda tem gente que anda divulgando por aí que tem muita terra para pouco índio nesse país. tem mesmo. Que mentira, doutor Tiago. Índio não tem terra nesse país, índio não tem propriedade nesse Não tem país, mesmo. índio tem posse e simplesmente isso é usufruto. E dizem que índio tem Mas terra. qual Que era o papo presidente- furado, qual era o rapaz. presidente que papo queria dar furado. a Quer dizer, propriedade pro índio? um povo originário que não tem nem direito à terra. Nem direito à terra, Mas só aí tem o- direito a usufruto da terra. Aí o Que Brasil- vergonha Mas eu para a concordo história com o do senhor, país. eu Que concordo com o senhor. vergonha Qual foi o para nossa presidente que história. quis dar o direito? Qual foi? Não está em discussão aqui quem Ah, tem direito e quem não tem professor, por direito. favor, agora o, que o nós senhor estamos, tá- o que nós estamos discutindo é o que foi lavrado da Constituição Federal, Tá certo. 1988. Vamos ter esse debate com mais profundeza, podemos dizer assim, em um outro momento. São 8h01, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião e volta daqui a pouquinho. O debate tá bom hoje, não sai daí não. O país vive uma fase muito crítica, né? Cabe ao Poder Judiciário exatamente resolver crises. Pode resolver crises interindividuais, pode resolver crises que envolvam uma coletividade, pode resolver crises que tenham um efeito sobre todo o país. Então, cabe ao Poder Judiciário exatamente resolver a crise restabelecendo a paz social. Poder é uma possibilidade, né? De você decidir e, portanto, influenciar a vida das pessoas. Isso é poder. ZLZN, a cara do povo. Essa é a Rádio Web ZLZN, ela tem a cara do povo. Baixe agora o aplicativo da rádio, tanto no sistema Android como no sistema iOS. Música, alegria e diversão e muitos prêmios é aqui na ZLZN. Ela tem a cara do povo.
Vamos voltando por aqui com Poder e Opinião. O debate estava bom fora do ar também, tenho que falar para vocês. São 8h04. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato, em conexão com a rádio Logos FM 87.9 aqui na nossa capital amazonense. Eu lembro que você pode participar do Poder e Opinião mandando mensagem de WhatsApp para gente, 9299485-8526, 9299485-8526. Se você estiver aí no Instagram ou no Facebook, comenta aí agora, diz pra gente de que bairro de Manaus você está ligadinho aqui no Poder e Opinião. Se estiver fora de Manaus, no interior do Amazonas, conta pra gente de qual município você está aqui nos ouvindo, assim como se você estiver fora do Brasil e até mesmo em outro lugar aí do planeta, né, professor? Assistindo o Poder e Opinião, conta pra gente, a gente quer saber. O planeta tá ótimo. A internet é assim, rapaz, chega em todos os lugares, professor. Vamos voltando por aqui, meus amigos. Olha só, com amplo apoio de 37 senadores de vários partidos, a criação da CPI para investigar denúncias de irregularidades de ONGs que atuam na Amazônia deu mais um passo com a leitura do requerimento em plenário. De autoria do senador Plínio Valério, do PSDB, a CPI fica legalmente criada após a leitura. Vamos conferir o que o senador falou sobre esse assunto aí. Solta aí, meu amigo Will, o vídeo do senador Plínio. O presidente Rodrigo Pacheco acaba de ler o requerimento de nossa autoria que pede a instalação de uma CPI para investigar as ONGs, principalmente as ONGs na Amazônia. É um pedido antigo, já se vão 4 anos, já foi lido uma vez, não foi instalada. Agora sim, deve ser instalada. Falta o presidente oficiar aos líderes de blocos para que eles indiquem seus membros para constituir a CPI, ou seja, tem mais de meio caminho andado. Eu quero dizer aqui a você brasileiro, a você brasileira, que nós vamos investigar a fundo sim essas ONGs suspeitas, mas não vamos demonizar nenhuma ONG. Não é esse o objetivo. Existem ONGs sérias, essas serão preservadas. Vamos investigar aquelas que são denunciadas, que pegam dinheiro lá fora, que pegam dinheiro aqui dentro, não prestam conta e gastam entre si 85% do que arrecadam e prestam um grande desserviço ao país, principalmente à Amazônia. São essas ONGs que serão investigadas. Portanto, aqueles que temem investigação de ONG, fiquem tranquilos, não vamos demonizar ninguém, mas vamos investigar a fundo e abrir essa caixa preta para colocar para o Brasil o que verdadeiramente se passa nesses bastidores tão ruins para nós da Amazônia. Tá aí a fala do senador Plínio Valério, que é o autor, né, dessa CPI das ONGs. O próximo passo agora vai ser o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, encaminhar a informação aos líderes partidários para que eles indiquem os membros que comporão aí a CPI das ONGs. São 11 titulares e 7 suplentes. Começa com o professor ou com o Brian? Com o Brian. Vamos lá, Brian. Eu acho o seguinte, e aqui eu quero até recorrer até uma discussão que nós fizemos aqui há algumas semanas, e também nós aqui trouxemos ao Podercast o ex-ministro, assim, eu vou falar o nome dele agora. Ex-ministro Aldo, exatamente. E aí, já passou do tempo da gente discutir o que essas ONGs estão fazendo aqui, né? Elas têm um gasto interessantíssimo, para não usar outra palavra, né? Aonde os recursos que são captados, basicamente, grande parte, eles usam com pessoal, né? E pouco se fala do que de fato está acontecendo de melhora no território que supostamente esse grupo, essa organização está cuidando, né? Tem como essa missão. Veja, é preocupante isso, né? Até pela recente situação, por exemplo, dos Yanomami, né? E o senador, me parece que não está com medo de colocar o dedo nessa ferida, né? Porque nós precisamos de fato saber, são milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de recursos nacional, internacional, né? E aí é um negócio que é melhor que outro dia eu disse aqui que o melhor emprego do mundo é ser dono de partido. Eu tô quase mudando de ideia. Eu acho que é ser dono de ONG, né? Que cuida que supostamente cuida dos índios, porque se cuidasse, talvez a gente não teria a situação que nós temos aqui no Brasil. Então, o senador Plínio foi muito feliz, né, nessa questão, conseguiu o apoio dos seus pares,
que é importantíssimo, né? A CPI, como eu sempre falo aqui, é um instrumento da minoria, e mesmo assim ele conseguiu 37 senadores da República, um bom número. Então, tem que se investigar, tem que se convocar, tem que pedir o balanço financeiro dessas organizações. Porque muitos desses dados sequer são públicos. O que é público disso, meu Deus do céu? Nada, aonde absolutamente. que a gente entra aqui no site que a gente tem acesso? Aos balanços, aos contratados, a tudo em relação a essas organizações. Porque, no fundo, uma ONG, na prática, ela é uma empresa. Ela é uma empresa, né? Só que sem fins lucrativos e tal, etc., do terceiro setor. Então, é necessário, falta, sobretudo, a transparência nesse segmento. E não podemos ter medo, não podemos, tem gente poderosa por trás disso, eu tenho certeza disso, mas se o Senado Federal, veja, a casa do Rui Barbosa, não tiver altivez para enfrentar um tema como esse, eu não sei quem vai enfrentar, se vai ser caso de Polícia Federal, então. Né? Então é necessário a gente colocar o dedo nessa ferida, convocar esses senhores, né? Se for necessário trazer por condução coercitiva, quebrar sigilo se for necessário, mas alguma explicação tem que ser dada porque a conta não bate. A conta não bate. Nós temos investimentos vultuosos, né? Nós temos pessoas com a vida muito bem organizada, pessoas que estão à frente dessas organizações, e nós temos, infelizmente, os índios nunca estiveram, sob ponto de vista humanitário, tão ruins como estão hoje. Então, a conta não está batendo. E o senador, sendo um senador amazonense, né, é a pessoa mais preparada para cuidar disso. E é um interiorano, o Plínio é um interiorano, um cara que conhece, conhece muito bem o interior, os rios do Amazonas, etc, etc. Não vejo pessoa mais qualificada, sob ponto de vista da sua própria experiência, para encabeçar isso daí, e eu espero que aqui, nesse caso, o Supremo não mude de opinião, porque o Supremo tem essa mania, né, de toda sexta-feira ter uma opinião diferente. Aqui, a regra é clara, é o nosso saudoso ministro Barroso, né, a mistura de pitadas de psicopatia, né, tu lembra desse diálogo, né? Lembro, sim. O que o Barroso decidiu? A CPI, tendo objeto determinado e tendo o número de assinaturas, ela tem que ser instaurada. Não existe, ao contrário do impeachment, um juízo de admissibilidade por parte do presidente Rodrigo Pacheco. Isso não está na Constituição. É necessário que nós sigamos a Constituição. Tem o objeto determinado, as assinaturas, faça a leitura em plenário e instaure-se. Ponto. Perfeito. Falando em objeto, o objeto da CPI destaca que a investigação inicia-se de 2002 até fevereiro de 2023. Só a título também de informação, professor, antes de passar a bola para o senhor, há 2 semanas o senador Plínio Valério teve uma reunião com o presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Vital do Rego, e uma equipe de técnicos do TCU repassou informações de investigações que ele tem feito em ONGs para minuciar aí o trabalho da CPI. De 22 ONGs investigadas pelo TCU, foi comprovado que 18 delas utilizam 85% de seus recursos para pagar os seus membros, ou seja, resta pouquíssimo recurso para investimentos na ponta nos índios e nos ribeirinhos, professor. Em primeiro lugar, acho que é importante pensar como foi que surgiu essa questão das ONGs. Nós temos numa estrutura, você tem o Estado, você tem o governo e você tem a sociedade civil. As ONGs se multiplicaram, sobretudo, no contexto da social-democracia. Social-democracia não quer revolução, porra nenhuma. O que a social-democracia quer, na verdade, são reformas, é ajeitamento, é o que o Marx chamava de... são curandeiros sociais. Eles usam lá aquele argumento para minimizar o confronto, o conflito, a luta social, pessoal, né? A luta social entre o mercado e o Estado. Então, isso, sobretudo, se multiplicou muito na Alemanha. E no Brasil,
no Brasil, isso ganhou corpo no governo do Fernando Henrique Cardoso. Vocês se lembram? Inclusive, a tia Ruth, que nós chamávamos na USP, a professora Ruth Cardoso, ela foi a grande dama dessa questão das organizações não governamentais, que se multiplicou no governo Fernando Henrique Cardoso. É importante, sim, as organizações sociais. Por quê? Porque elas representam, no contexto da sociedade civil organizada. O que aconteceu no Brasil? Houve uma multiplicação de ONGs. Me lembro bem que na década de 70, só quem falava em nome de índio nesse país eram os missionários. Os missionários que tomavam dinheiro no exterior, enganavam lá os agenciadores internacionais, que diziam que vinham para cá para cuidar de índio. A bunda de índio era mais furada do que tábua de pirulito, porque todo mundo dizia que dava vacina em índio. Então, é importante pensar essa questão. E a partir de 80 para cá, os índios começaram a se empoderar da questão e também criaram essas organizações. Hoje nós temos só em Manaus 60 organizações indígenas. Tá? Só em Manaus, imagina? Nós temos 2 federações, no Rio Negro e no Solimões. Nós temos uma coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira. Então, é importante. Sabe o que aconteceu no Brasil? O Estado brasileiro, para contribuir com o processo da corrupção, em vez de contratar serviços, andou contratando serviço de ONG. Olha a saúde indígena. A saúde indígena tem uma ONG contratada pelo Estado para o Estado não pagar as questões sociais. Olha só, tudo é imoral. Caiu no descrédito. Então precisa analisar, sim. Eu não sou contra, não. Precisa analisar, sim. Por exemplo, agora mesmo, entre os Yanomami, nós temos 2 ONGs indígenas Yanomami. Nós temos uma que está comprometida com a luta do povo, que está à frente, o grande Davi Yanomami, e lá lutando com articulações locais, internacionais, etc. E a outra já entrou na justiça pedindo uma compensação de quase 6 bilhões do Estado brasileiro. Quer dizer, que diabo é isso? Enquanto 2 ONGs. Então, começa a discutir isso. Tem que avaliar. Tem que analisar, tem. E isso que o Tiago acabou de ler é verdade. Tem muita gente que capta recurso internacional e se existe nepotismo, tem muita ONG que está cheia com prática do nepotismo. É o marido, é a mulher, é o filho, é o sobrinho, é o parente, até o tracajavô está ganhando pela ONG. Então, é necessário e perde a finalidade. É necessário chamar a atenção. Então, você tem que ver ONG em si, o que ela está fazendo, qual é o objeto dela. E eu queria propor para o Plínio examinar de como é que se dá essa relação da USAID. A USAID é uma agência de inteligência americana que na década de 70 fazia cooptação de alunos da Universidade Brasileira e levava para os Estados Unidos e fazia a cabeça. E no Brasil, o IBEU era uma agência aqui. Depois virou a Fundação Fulbright. E agora a USAID está bancando projetos indígenas na Amazônia. Eu queria, o Plínio, senador Plínio Valério, examine essa relação da USAID, essa agência de inteligência americana, que cooptava alunos na academia brasileira e quando voltava de lá, voltava com cabeça americanista e sacaneando com o povo brasileiro, com a nossa cultura. Examine essa relação e tem vários projetos bancados pela USAID na Amazônia. E eu também queria examinar as poderosas agências, organizações sociais que têm vínculo com o Estado. O Tribunal de Contas tem acesso a isso. O Ministério Público, Brian, tem acesso a isso também. Inclusive, existe uma seção no Ministério Público só para monitorar a questão das ONGs. E existe também isso no Ministério da Justiça. Então, não está só. E as contas bancárias que chegam no Brasil através de repasse de recurso internacional. Venha da Holanda, da CEBEMO, vem da miséria da Alemanha, etc. Então, isso tem que fazer parte de uma transparência total. Tá? Então, eu quero saber dessa relação da USAID
com organizações indígenas no Brasil, como se dá isso, qual é o objeto e, enfim, não é só o ZAID não, tem outras agências de inteligência também que estão atuando no Brasil e, sobretudo, na Amazônia. Fiquemos atentos. 10 segundos, Thiago. E eu acho interessante, professor, também, como resultado, já estou um pouco mais lá na frente, a CPI ela vai gerar um relatório, etc, etc, etc. E aí também refletir no Congresso Nacional as proposições legislativas para alterar-se a lei, correto, para que nós aperfeiçoemos a lei. Porque a lei, né, vem do Fernando Henrique Cardoso, das organizações sociais. Então, seja, e tem coisa positiva, por exemplo... Nós temos que mudar o status quo. Organização social. A Orquestra Sinfônica de São Paulo é uma organização social. Olha, sim, está baseado na lei. Por quê? Ela capta recurso para a orquestra e vende para o Estado de São Paulo os concertos. Então, o Estado de São Paulo repassa para a organização social que banca a Orquestra Sinfônica e, em contrapartida, a Orquestra Sinfônica tem uma pauta de 10 shows, acho, por ano e capta o recurso para bancar a orquestra. Olha, é uma forma de organização correta, mas é preciso haver transparência em outras frentes. Tem ONG nesse país, organizações não governamentais, só quer filé, é o Xingu e Rio Negro, tá? Só filé. Então é preciso ter controle sobre isso, é preciso que o Estado brasileiro tenha controle sobre isso e que haja transparência também para que nós saibamos onde está sendo. Se investe muito mais nos meios do que nos fins. E vamos mudar a lei. A palavra de ordem da CPI é transparência e entre o objeto também da CPI está a investigação sobre supostas compras de terras na Amazônia por parte dessas ONGs. E tem questões também, aqui já tivemos denúncia essa, que tem político. Isso é importante, já que estão sacaneando, vamos sacanear também. Tem político que está em exercício de mandato, que tem ONG. Ele é eleito, negocia com o governo, mediante pressão, joga dinheiro para a ONG dele, que é o nome da mãe dele, é nome não sei o quê, é nome de igreja, é nome religioso, e ele vai enchendo a bufunfa dele lá, e quando é época de eleição, oferece dentadura, oferece prótese, oferece tudo. Já está lavrado isso. Também quero, Plínio, examinar isso, e você sabe de que eu estou falando. Tá certo. São 8h21, a única dúvida que eu fico é por que tem tanta ONG na Amazônia e não tem nenhuma no sertão brasileiro. Isso é uma coisa que... Isso é catilinário, isso é provocação. É provocação mesmo, é pra gente refletir. 8h21, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião e volta daqui a pouquinho. Não sai daí. Pontos de vista. Aqui a política é o principal assunto. Jornal Poder e Opinião. Primeira edição. De segunda a sexta, de 7h30 às 9h. Na apresentação de Tiago Botelho, aqui na Rádio ZL-ZN.
Está na FM, com a Rádio Logos FM, 87.9 em Manaus e Rádio Palmeira, 102.1 em Manacapuru. Você encontra aqui. Oito horas e 24 minutos, estamos de volta com Poder e Opinião desta quarta-feira, dia 5 de abril de 2023, aqui pela Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato em conexão com a Rádio Logos FM 87.9 para você que está na zona centro-sul de Manaus, Adrianópolis, Aleixo, Morada do Sol, Parque 10, Praça 14, Boulevard, São Francisco, enfim, bairros da zona centro-sul e adjacência. Pode sintonizar aí a 87.9 e acompanhar de segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, o Poder e Opinião, seu programa que lhe deixa muito bem informado para você começar o dia aí com esse café filosófico. Eu lembro que você pode participar do Poder e Opinião mandando mensagem para o nosso WhatsApp, anota aí o número, é o 92994858526, 92994858526, participa aí com a gente, manda mensagem de áudio para interagir aqui com os nossos analistas políticos, o professor Ademir Ramos e também o Brian Douzani. Lembro também que você pode baixar o aplicativo da Rádio ZLZN e ter aí na palma da sua mão toda a nossa programação musical e informativa. É muito fácil, entra aí agora na sua loja de apps, digita lá Rádio ZLZN, você vai ver um ícone laranja, clica lá para baixar, é gratuito. Quando ele estiver na tela inicial do seu celular, você já tem direito a nos acompanhar tanto em áudio quanto em vídeo. Os programas ao vivo aqui dos estúdios da ZLZN, como Poder e Opinião, você pode acompanhar por vídeo e conhecer cada um de nós que faz aqui a programação diária da rádio que mais cresce no Amazonas. Depois do Poder e Opinião veio meu amigo Elton Carlos Negreiros com Banzeirão ZLZN, de tarde tem o meu amigo Anderson Nego Bom e à noite, para finalizar o dia com muita música romântica, meu amigo Anderson Silva com Momentos A2. Então baixa aí o aplicativo e curte a nossa programação, tenho certeza que você vai gostar e não vai se arrepender. Lembrando que o aplicativo é bem tranquilo, não vai pesar aí no seu celular não vai ocupar muito a sua memória e você vai poder ter uma programação diária de muita qualidade no rádio. Vamos voltando aqui, meus amigos, olha só. O vereador Capitão Carpê decidiu apresentar novamente a propositura sobre os mediadores escolares, dessa vez para discutir também a possibilidade de um concurso público para esses profissionais. A expectativa é que, com a convocação de populares e cidadãos ligados à causa, a Câmara Municipal tenha uma nova oportunidade de aprovar a propositura que foi vetada pela maioria do plenário na última segunda-feira com 16 votos contrários e 8 a favor. A votação do requerimento acontece nesta quarta-feira. Só para relembrar aqui, esse requerimento foi apresentado pelo vereador Rodrigo Guedes, do Podemos, e a base aliada do prefeito derrubou. Isso tornou um grande problema para esses vereadores, porque pais e mães de autista foram para as redes sociais reclamar da posição desses vereadores que votaram contra esse requerimento de audiência pública. E isso ganhou corpo, professor Brian, nas redes sociais e repercutiu ontem lá na tribuna da Câmara Municipal, inclusive com um grande debate ali, cutucadas daqui e acolá entre os vereadores que assinaram e não assinaram. Como o requerimento caiu, o vereador Carpê reapresentou para que ele seja votado hoje. Brian. São alguns pontos que eu gostaria de destacar aqui. Primeira coisa é a questão da discussão a respeito do que é ou não fake news. Veja, eu entendo que que exista fake news, a fake news é a notícia falsa. Ok, ninguém discute isso. Uma outra coisa completamente diferente é a interpretação que a sociedade tem do fato. E isso não tem a ver com ser fake news ou não, tem a ver com liberdade de expressão. Eu estou falando isso, Thiago, porque alguns vereadores, eles confundem muito isso, né? Ontem eu vi um vídeo do vereador Raif Matos dizendo que distorceram. Não, vereador, não distorceram. O requerimento do vereador Guedes era absolutamente claro. Era uma audiência pública para se discutir a questão dos mediadores para as crianças autistas. Ponto.
O que vocês, 16 votos, fizeram? Votaram contra. Então, qual que é a fake news aqui? Qual que é a mentira aqui? Não existe mentira nenhuma. E aí eu vi o vereador Sassá muito mordido, irritado, porque o vereador divulgou quem votou sim e quem votou não. Ele esqueceu que nós vivemos num Estado democrático de direito. Ele esqueceu que na República um dos valores mais que absolutos é a transparência. Então ele quer votar e ele não quer que a sociedade saiba como ele vota. Pera lá um pouquinho, meu rei. Entendeu? Então, assim, o vereador Wallace Oliveira, muito irritado, sobrou até pro Caio André. Sobrou até pro presidente Caio André, que nada tem a ver com essa situação. Então, os vereadores que votaram contra, que derrubaram o pedido de audiência pública, como diz a minha avó, não aguentaram o rojão. Por quê? Porque hoje em dia, graças a Deus, essas famílias que têm crianças autistas são muito bem organizadas. Já estão muito bem, com os olhos muito bem abertos para a esperteza de alguns. Né? E é necessário dizer aqui que foi o vereador, líder do governo, que chamou a base do senhor prefeito para votar contra a audiência pública. E aí, tá aí uma pessoa que eu nunca pensei que eu iria concordar um dia. Ontem o pronunciamento do Bessa foi perfeito. É só uma audiência pública, professor. Meu Deus do céu, é só uma audiência pública. Para essas mães poderem usar o parlamento do seu município para gritar os seus anseios, os seus ímpetos, as suas necessidades. Será que é pedir demais para alguns vereadores que passam a semana inteira dizendo essa aqui é a casa do povo, essa aqui é a casa do povo, essa daqui é a casa do povo? E quando é para se aprovar uma audiência pública para que essas mães que estão apodrecendo, desculpem a palavra, lá na CEMED, quase que implorando para que os seus filhos possam ser melhor acompanhados nas escolas, aí elas são rejeitadas pelo Congresso do seu município. É muito triste, é muito lamentável, é muito lamentável. E aí, não, mas vai se fazer política. E o Beto falou, e quanto que não se faz política? Quer dizer, e aí o vereador Guedes foi muito feliz também. Então, quando o vereador está lá no palanque, inaugurando obra com o prefeito, não é política que ele está fazendo? Pera lá um pouquinho. Tudo que esses caras fazem é política. E tem que fazer política mesmo. Mas eu gostaria, para mostrar que a gente tem o compromisso de dar transparência aos fatos e que os políticos desse país têm que saber responder pelos seus próprios votos, eu gostaria de citar rapidamente, Tiago, a lista. Por favor. A lista. Né? Então você tem aqui o vereador Alan Campelo foi contra, o vereador Dr. Daniel foi contra, o Eduardo Assis foi contra, o Eduardo Alfaia foi contra, que é pastor, né? Elan Alencar foi contra, o Everton Assis foi a favor, o François foi contra, líder do governo, Joelson, que é pastor, foi contra, né? Márcio Tavares, se eu não me engano é pastor também, foi contra, o Mitoso foi contra, o Peixoto foi contra, o professor Samuel, que depois tentou se explicar durante vários minutos, também foi contra. O vereador Raif Matos foi contra. O vereador Raulzinho foi contra. Né? Rosinaldo Boal foi contra. E o Sassá da Construção foi contra. E o nosso Wallace Oliveira foi contra, que ontem estava irritadíssimo. Então, vocês têm que aprender a votar e tem que se acostumar com o princípio da publicidade. É o princípio da publicidade. Né? Então, é lamentável o que aconteceu e aqui devo reconhecer. Já briguei muito com ele, critiquei muito, mas o Carpê finalmente está fazendo um excelente papel ontem, fez uma excelente manifestação ontem
está propondo... E aí vocês vão... Olha só como que é o povo. Por isso que o Ulisses, professor, dizia que a única coisa que o político teme é o povo na rua. Aí hoje eu fui lá no Insta do Raif Matos. Aí ele respondeu bem assim: será votado um outro requerimento por um outro vereador com o mesmo objeto e eu votarei a favor. Sentiu a peia no lombo. É isso que tem que fazer. Parabéns às famílias das crianças autistas. Parabéns. Que devem lotar hoje a galeria. Isso, vai ser lindo. Eu vou sair daqui correndo pra lá, pra assistir. Parabéns. É isso daqui mesmo. Tem que fazer, tem que pressionar o cara até ele voltar atrás. É isso. Ontem ele tava todo peitudinho, voltou atrás porque sentiu, porque lembrou que é um representante do povo. Ele não é o dono do mandato, ele é um representante. E às vezes os políticos se esquecem disso. Eu aprendi há muito tempo atrás com um grande professor de política, professor Ademir Ramos, que política e feijão só funcionam na pressão. Isso é o Frei Beto. Frei Beto que nos chamava a atenção. E aí a pressão existe. Eu conheço bem essa realidade, porque eu dei consultoria para o deputado Sidney Leite, como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado, e ele recebia muito apelo dessas mães. Eu conheço bem. O que nós precisamos, o que está se pleiteando é uma audiência pública. É isso que é, tão somente uma audiência pública. Dessa audiência pública deve sair alguns encaminhamentos. E tem uma questão jurídica que nós precisamos enfrentar, e aí o Carpê pode ajudar com a sua assessoria jurídica. É que não existe mais salas de alunos especiais, tá? Não existe mais sala de alunos especiais como se pensava antigamente. Então você tem, os alunos são integrados no próprio contexto na escola pública. O que tem que acontecer, o mediador, na verdade, tem que ser muito bem calçado juridicamente para poder justificar a presença dele. Porque, de acordo com o novo plano, não se calça isso. Nós temos que pensar como fazer. O que vamos fazer e como fazer. Alguma experiência concreta. E no Amazonas, nós temos algumas experiências que preciso ver. Tem crianças que não conseguem se locomover, entendeu? Tem de vários tipos de graus, tem vários graus, então é preciso ter muita atenção. Agora, negar uma audiência pública para dar visibilidade a um problema e buscar uma solução, isso é todo o direito que deve ser feito. E é uma vergonha que a tribuna da nossa casa municipal venha rechaçar tal pleito, né? E, enquanto a tribuna nega isso, o governador está fazendo repasse, né? Não está fazendo repasse, sim, governador? Ontem, né? É importante o governador destacar. Olha aqui a contradição. Um repasse de 3,1 milhões para organizações da sociedade civil que são ligadas a esse movimento com relação aos autistas. Olha aí, né? Então, aí, foram contemplados 8 instituições de Manaus e outras 6 do interior: Parintins, Itacoatiara, Itapiranga, Nova Olinda do Norte, Iranduba e Rio Preto da Eva. Numa segunda fase, outras 15 organizações serão contempladas, totalizando o repasse de 6 milhões de reais. Duas visões e duas práticas diferentes. Enquanto o governador está valorizando essa prática, aqui no município impede uma tribuna por uma questão pessoal, porque foi um requerimento feito pelo vereador Rodrigo Guedes. De oposição. Que vergonha, né? Que vergonha. A derrubada do requerimento é só porque o requerimento foi apresentado por um político de oposição. Simples. Que vergonha, né? Tanto que eu soube ontem que a base aliada do prefeito, juntamente com o vereador Carpê, também apresentou um requerimento semelhante ao do vereador Carpê, e agora eles todos vão votar em massa positivamente. Então, eu já vi isso acontecendo uma vez. Quando o Chico Preto era vereador, o Thiago vai lembrar disso. É o que nós chamamos infantilismo político, né? Infantilismo. Em 2000, eu não vou lembrar um ano agora. 2019, foi o episódio da morte do engenheiro Flávio. 2019. O Chico Preto foi exatamente o mesmo cenário. Era o único vereador de oposição. Ele propôs um requerimento porque vazou à época, professor, o senhor vai lembrar, aquele vídeo do condomínio com um suposto carro da prefeitura. E aí suposto não, era o carro da exatamente. E aí, da Casa Militar. O Chico Preto, como vereador, e
a sua obrigação de fiscalizar, evidentemente, propôs lá um requerimento para que a prefeitura enviasse um representante para explicar o que o carro da prefeitura, com um servidor também da Casa Militar, se não me engano, estava fazendo naquele dia, naquele horário, naquele local. Foi rejeitado assim. Houve uma revolta tão grande da sociedade que no outro dia a base aliada fez o mesmo requerimento. E aí veio o representante da prefeitura explicar a situação. Então vocês vejam como que é a infantilidade dos políticos brasileiros. Né? É uma coisa ginasiana mesmo. Enquanto nós chamamos de infantilismo político, na verdade, essa base tem uma configuração de organização criminosa. Porque ao mesmo tempo que rechaça um requerimento dessa natureza, é excluir cada vez mais essas crianças da escola, do convívio social e das relações. Quero louvar a iniciativa das mães, que sobretudo são as mães que estão à frente disso. Tá? E tem um grande aliado também no meio de comunicação, que é Ronaldo Tiradentes. Ronaldo tem dado muito espaço no programa dele, porque ele tem um filho autista também. Ele tem dado um grande espaço na rádio e TV lá, denunciando esse tipo de tramóia de político. Agora, a questão que eu chamo a atenção é que tem que sentar o poder da Câmara Jurídico, a Procuradoria do Município, e ver de que forma abrigar essa questão dos mediadores, porque há uma especificidade nessa questão, tá? Como é que você vai colocar? Então, a prática que nós temos é que você coloca 2 professores em sala de aula. Sim. Você tem um professor que fica dando atenção, que dá aula, acompanha, e o outro que fica monitorando, acompanhando o professor, o aluno que está numa situação de um grau mais elevado. Isso é possível fazer. Não, isso já é realidade. Isso já é realidade. Eu lembro que eu estudei, meu Deus, a primeira série da alfabetização fiz em Boa Vista. Era 2 professores. Então não tem essa de aula. categoria mediador, não. Entendeu? Essa categoria mediador não temos, essa categoria jurídica. É professor mesmo, entendeu? Só que muda a função dele. Claro. Ele é um professor contratado, ele é um professor concursado, é um professor contratado, que ele vai exercer um papel de mediar esse contato diretamente com os alunos. Como é que nós chamamos hoje? Alunos... não quer dizer que especiais, são alunos que têm uma categoria jurídica apropriada para isso, entendeu? Então, são 2 professores. A categoria mediador não existe juridicamente. Então, nós temos que... Isso tudo é importante. Se o Carpê quer ajudar, consulta a Procuradoria da Casa, entre em contato com a Procuradoria da CEMED e vê como é que pode chegar no bom termo, se tiver vontade do Poder Municipal. Ora, vou dar um exemplo aqui. O Amazonino me chama para estabelecer a política de governo dele sobre criar uma política indigenista no Estado. Não é competência do Estado criar uma política indigenista, isso é competência da União. A política indigenista é competência da União. Mas o Amazonino argumentou para mim dizendo o seguinte: ora, o problema bate na minha porta, eu quero que você faça uma política. E então nós criamos uma fundação. E teve gente que veio contestar, porque não era competência do Estado. Está aí, a fundação existe até hoje, é de direito e é de fato. E por que não contratar mais um professor para sala de aula para atender os alunos na sua circunstância e na sua especificidade? Tá certo. 8h42, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião. Volta daqui a pouquinho com o último bloco de hoje. Não sai daí não, a gente volta já já.
São 8 horas e 46 minutos, estamos de volta com Poder e Opinião desta quarta-feira, dia 5 de abril de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediata em conexão com a Rádio Logos FM 87.9. Vamos voltando aqui, o nosso último bloco de hoje, meus amigos professor Ademir Ramos e Brian. Olha só, ontem a ministra Simone Tebet, é a ministra do Planejamento e Orçamento do governo federal, ela participou de uma audiência no grupo técnico da reforma tributária, aquele grupo que está analisando aí, ouvindo para escrever. Exatamente. O que aconteceu? Só para a gente contextualizar aqui. A Simone Tebet, ela fez críticas a essas questões de incentivos fiscais e, inclusive, lembrou que quando era senadora da República votou em uma emenda constitucional que diminuía esses benefícios para alguns estados do Brasil, como a Zona Franca de Manaus, que tem esse diferencial fiscal aqui para que seja competitivo e atraia a indústria para a nossa região. Durante essa fala da Simone Tebet, não havia nenhum deputado do Amazonas, são os 3 que fazem parte desse grupo técnico lá para defender a Zona Franca. Participam desse grupo técnico aqui do Amazonas o Adail Filho, do Republicanos, o Saulo Viana, do União Brasil, e o Sidney Leite, do PSD. O fato é, professor Brian, que parece que somente o Lula deu a sua palavra aqui durante a eleição de que não mexeria com a competitividade da Zona Franca, mas todo mundo que permeia o governo federal vê na reforma tributária o fim desses incentivos fiscais e, consequentemente, possivelmente, a morte da Zona Franca de Manaus. Professor? Quer dizer, o Lula tem a sua palavra para com o povo do Amazonas, mas tem uma sede em volta da questão de querer ferrar com a gente aqui, né? Até a Simone é do Mato Grosso do Sul, né? Do agro. É do agronegócio. Não está muito interessado com a questão da qualidade de vida da Amazônia, nada disso. Mas, quer dizer, existe um enxame contra a Zona Franca, né? E acho que isso serve de alerta para todos nós, inclusive o empresariado local, a nossa bancada. Não sei por que a bancada estava ausente, né? Eles são sempre presentes, não sei. Seria interessante ouvir a versão deles, porque estava ausente. Mas o que é que nós temos que pensar? A Zona Franca não é qualquer incentivo fiscal, não. A Zona Franca tem força constitucional. Então, isso não basta, né? Já discutimos aqui que esse argumento de direito positivo não basta. Nós temos que pensar isso politicamente. E aí que entra a questão dos governantes. Eu queria, mais uma vez, propor a possibilidade do seu governador do estado chamar para si uma discussão coletiva sobre o consórcio dos governadores da Amazônia para pautar a questão da Zona Franca, que tem um papel na economia da região amazônica. Nós temos 2 polos geradores de riqueza, que é a Zona Franca de Manaus e Carajás. Nós temos essas 2 forças políticas aqui, Carajás, que é extrativismo mineral, e a Zona Franca, que é um processo de produção, com robótica, inclusive, aqui. Então, nós temos essas 2 fontes de produção de riqueza na Amazônia, que é Carajás, no Pará, e a nossa Zona Franca. Então, vamos levantar a voz, governo do estado, seu prefeito, os municípios, os prefeitos municipais, a bancada do Amazonas, a Assembleia Legislativa do Estado e, ao mesmo tempo, as organizações sindicais, patronal e dos trabalhadores, no sentido de unificar as forças contra qualquer tipo de intromissão nesse processo. Vamos participar, isso faz parte da nossa discussão. Todos os dias nós estamos aqui em defesa da Zona Franca de Manaus. E o Paulderney tem sido um grande baluarte nesse sentido de produzir material, informação e fazer circular. E também reclamo quase todo dia que o governo do Amazonas banque a publicidade para que envolva os amazonenses também nessa luta e que levante a sua voz em favor da nossa Amazônia e da nossa Zona Franca de Manaus, que não é mais de Manaus, é uma categoria genérica, é uma Zona Franca geradora de riqueza do polo do norte do Brasil. Perfeito, professor. Olha só, o Saulo Viana, deputado federal que compõe esse grupo técnico aí da reforma tributária, ele se manifestou
nas redes sociais, eu acho que o meu amigo Will tem aí a imagem para colocar na tela. Thiago, ele colocou assim no Twitter: a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, se equivoca completamente em seu posicionamento sobre os incentivos fiscais, principalmente quando diz que tiveram utilidade por um tempo, o que mostra o seu conhecimento sobre o assunto é tão pequeno, né, quanto sua votação para presidente. Com seus incentivos, a Zona Franca deixa claro há mais de 50 anos que é essencial para o desenvolvimento da região, tanto se tratando em economia como meio ambiente. A ministra mostra desconhecimento da nossa realidade. Falou sobre a ministra, mas não falou sobre a sua ausência nessa reunião do grupo de trabalho. Brian? Veja, é lamentável, né? Porque, e eu vou exatamente nesse sentido, Thiago, que você trouxe na introdução. Veja, quando a gente aceita um trabalho, professor, que nós somos pagos para executar um determinado serviço, existe uma série de diretrizes que o empregado tem que seguir. Esse é o óbvio ululante, né? Diria o Nelson Rodrigues. Então, não é normal eu ser contratado para, por exemplo, falar aqui e aí começar a falar o que... Lógico que nós temos a nossa liberdade. Mas aqui começar a achar que eu posso falar até do meu chefe aqui. Descer o cacete aqui, tal, esse diretor dessa rádio e tal. Me parece que é um pouco isso que tá o governo Lula, cara. Lembra que nós falamos? Tá faltando uma unidade, né, de comunicação. Aí, tipo assim, o Haddad fala uma coisa, o Pi fala outra coisa. O presidente fala uma coisa, aí a Tebet fala uma... Que é isso, gente? É a casa da Noca? É a casa da Noca. Entendeu? Então, Casa Noca até que é ótimo, que tem samba. No desse governo só tem choro. Só tem choro nesse governo. Eu não iria admitir, se fosse um dia fosse prefeito, governador, presidente, que um braço do meu governo, um ministro, um secretário, começasse a falar uma coisa que está diametralmente contrariando uma promessa minha de campanha. Mas tem uma coisa positiva, Brian, nisso, que o Lula já chamou a atenção dos seus subalternos. O que ele disse? Já percebeu. Nada deve ser divulgado se não passar por mim. Sim. Nada deve ser divulgado se não passar. Então, até mesmo agora, o arcabouço fiscal demorou, vai para ali, vai para cá, até agora não está pronto. Passa pelo Lula. Então, esta é a questão que nós devemos trabalhar junto à Zona Franca. Além de trabalhar a questão da opinião pública, por isso eu cobro as mídias sociais, a propaganda, que tem caboclo aqui no Amazonas que não sabe nem para que é a Zona Franca. Sim. O que é a Zona Franca? Qual a importância dela? Né? O que ela está fazendo aqui? Ela gera o quê? Ela é um disco voador, como diz o Márcio, é um disco voador. Tá? Então, é preciso informar a nossa população, municiar a nossa população, dizer que nós temos investimento na Amazônia legal, que gera mais de 500 mil empregos, que nós temos 500 mil indústrias aqui produzindo, mais de 100 empregos diretos, tem que gera quase 28 bilhões de dólares por ano a produção de riqueza, que o Estado se beneficia com uma estimativa de 17 bilhões por ano, tá? E que a Prefeitura do Amazonas recebe 8 bi, a estimativa de 8 bilhões por... Tudo tem que informar, quer dizer, mas não há informação, não há investimento e há uma ignorância também. A ignorância contribui para a desinformação, né? E ao mesmo tempo para a dominação da gente. Eu acabei de consultar aqui, estou terminando de consultar. Não tem pelo menos no Instagram, nenhuma manifestação dos nossos 3 senadores sobre isso. Isso é grave. Primeiro porque a Simone Tebet é uma ex-colega de parlamento. Então, sob o ponto de vista, pelo menos da intimidade, deveria ter uma manifestação ordeira, não precisa... E o Senado Federal, né? O Senado deveria se levantar. Não precisa baixar o nível. Então, assim, os nossos 3 senadores, aí não importa quem é base, quem é oposição, isso não importa. A Zona Franca está acima disso. Não pode uma ministra de Estado ir na Câmara dos Deputados, descer o cacete indiretamente da Zona Franca, dizer que já votou contra a Zona Franca, dizer que parece que a reforma vai servir para acabar com a Zona Franca, e os 3 senadores do nosso estado ficarem falando de anedotas que não importam, né? Então, é gravíssimo, né? E eu espero que o presidente Lula
novamente, chame a atenção desse pessoal. Tá demais já isso. Ele acaba de ter uma Entendeu? reunião com os ministros, né, para manter uma certa unidade, então, assim, etc. é lamentável. Será que ninguém sabe da promessa do ex-presidente Lula? É lamentável. Então eu espero pelo menos uma manifestação do senador Omar, porque é tido aí como o senador mais próximo do governo. Precisa dar uma resposta institucional. Tá meio calado o Omar, não tá? Pois é. Tá preocupado com outras coisas, parece. Tá querendo investigar o Bolsonaro. Tá engraçado isso, né? Falar em Bolsonaro, hoje ele vai... É verdade. Hoje ele vai depor a Polícia Federal sobre o caso das joias. Acho que é importante. Você que provocou, eu estava quieto aqui. Olha, ontem nós vimos a grande cena em Nova York, né? Você viu lá o presidente dos Estados Unidos, aquele poderoso, vai lá tocar piano. Foi tocar piano ontem. Foi tocar piano ontem na polícia lá, saiu com o dedo todo sujo lá. E, como todo bandido, se diz inocente, até que prove o contrário. Não chame ele de bandido. Então, o que aconteceu? Ele ainda não foi julgado. O que aconteceu? O Lula é inocente. O que se diz? O senhor diz. O que se diz é o seguinte, que eu sou você amanhã. Hoje o Bolsonaro está indo à polícia. Ontem foi o Trump, hoje é o Bolsonaro. Eu não estou dizendo isso, você que está deduzindo. Efeito Orloff, né? Efeito Orloff, né? E aí o Bolsonaro está indo à Polícia Federal. E não só ele. São 9, quer dizer, é um Alibaba, pô. Ele e mais 9 vão depor hoje na Polícia Federal. Hoje é Alibaba. Sim. Na Polícia Federal, sobre a questão das joias das Arábias. Tem várias perguntas. Quer dizer, contrabando, senhor presidente? Foi contrabando ou não? Senhor presidente, o que é que o senhor encantou tantos árabes para ganhar tanto presente? Senhores, é hoje. É apaixonante, Bolsonaro vai à Polícia Federal e vai dizer... Olha, é aquela questão do batom na cueca, né, bicho? Nós já tivemos aqui petistas escondendo dólar na cueca. Né? Já tivemos o que mais na história? Tivemos o jesuíta, tivemos jesuítas levando ouro do Brasil dentro de Santo de Pau Oco. O Rocha Loures pegando a mala lá. E agora aquele correndo com a mala lá, que era a coisa mais engraçada possível. Carreirinha, né? E agora, o que é que nós temos? Joias. No cavalo de Troia. Cavalo de Troia não, cavalo árabe, né? Cavalo árabe. E um último destaque aqui. Que venceu o prazo do Alckmin, não venceu? Vence sexta-feira. E aqui a minha amiga Rosine Carvalho... Sim, o que é que ela está dizendo? Ela falou o seguinte, olha só. Setores do PT não descartam que superintendente seja indicado de Alckmin e não da bancada do Amazonas. Isso... Tá. E aqui também, para a Folha de São Paulo, artigo dela, Alckmin defende exploração de potássio na Amazônia. Sim, ele falou sobre isso quando veio aqui na reunião do CAIS. Inclusive, o processo está judicializado na Polícia Federal. Tá aqui. Licenciamento no Amazonas foi suspenso pela Justiça judicialização. por terras a serem exploradas e estarem em terra indígena, à espera de demarcação. Então é aquele imbróglio de sempre. E tem uma questão aí que eu vou falar com o magnífico reitor também, o professor doutor Silvio Pulga, porque a empresa firmou um protocolo de intenções com a Universidade Federal do Amazonas para programas naquela região. E os índios já me ligaram dizendo que não foram consultados. Eu já liguei e vou fazer contato com o magnífico reitor para instruí-lo sobre essa matéria, ok? Porque foi uma tranca na porta para dizer, olha, nós estamos contando com o apoio da Universidade Federal. Tudo isso se esclarece num processo de uma boa conversa, entendimento e em defesa dos interesses coletivos e sociais. Muito bem, são 9 horas em ponto. Obrigado, professor. Obrigado, Brian Douzani. Obrigado a você que nos acompanhou nessas 2 horas de Poder e Opinião. A gente volta amanhã, às 7 da manhã. Amanhã vai ter programa, às 7 da manhã, com Poder e Opinião. Forte abraço, boa quarta-feira. Tchau, saudações rubro-negras. Hoje tem estreia do Flamengo na Libertadores. Jornal Poder e Opinião. Só aqui na Rádio ZLZN.